Paz e bem, eu sou Frei Enes. A gente está conversando sobre um sacramento extremamente importante, que é o sacramento da reconciliação, e uma situação, às vezes, coerente, uma situação corrente, não coerente, uma situação corrente, que acontece várias vezes, é a das pessoas chegarem, eu queria confessar esse pecado que eu já confessei e tal, mas eu queria voltar. Sempre a pergunta, sempre a primeira afirmação que eu faço é: você acredita nesse sacramento? Eu só acredito. Então, se você acredita, acredite que Deus perdoa. Ah, mas eu não condeno. Acredite que Deus perdoa. Deus não está numa banca de impostos, confere, confere, olha isso, olha aquilo, olha aquilo, olha tudo. Ah, mas eu não fiz um bom exame de consciência. Será que o Espírito Santo aparecesse ao nosso lado e pegasse, o Espírito Santo fizesse uma lista dos meus pecados, será que a minha lista seria igual à do Espírito Santo? Às vezes a gente começa, né? Mas eu não fiz. Então, antes de tudo, a gente tem que ter muito claro que Deus perdoou, essa confiança que Deus perdoou os nossos pecados. Então, o pecado perdoado está perdoado. Eu não tenho que voltar a confessá-lo novamente, até porque agora eu tenho uma consciência, uma compreensão daquela falta, diferente de quando eu cometi ou de quando eu confessei. Então eu não posso fazer esse anacronismo, querer confessar um pecado cometido há 10, 15, 20 anos atrás, que até já confessei, com a consciência que eu tenho agora, com a cabeça que eu tenho agora. A reparação, a minha postura e o testemunho hoje deve ser diferente. Eu posso então procurar o sacerdote para conversar com ele sobre essa situação, eu posso procurar o meu diretor espiritual, mas não é para procurar para confissão novamente, como se agora, vamos fazer agora um reviver da confissão, vamos voltar aqui agora, vamos fazer um review, vamos fazer um... Não, Deus perdoou. E agora, e pelo perdão de Deus recebido agora, talvez eu também tenha essa consciência agora. A proposta de mudança. Ah, mas eu ouvi tal pessoa falando, eu ouvi tal lugar, eu ouvi tal isso. Deus nos perdoou. Então a gente tem que ter primeiro esta consciência. Pecados perdoados estão perdoados. Vá e não peques mais. Qual é o que diz Jesus agora? Para eu ir não pecar mais, não cometê-lo mais aquele pecado. Vamos nem voltá-lo agora novamente 200 vezes, como diz. Eu tenho que começar a observar a minha postura, o meu jeito, o meu testemunho, a reparação deste pecado que acontece. Mas não ficar voltando, indo e voltando, como se Deus ficasse te humilhando ou esperando que você ficasse voltando a esse pecado sem Deus. O pai do filho pródigo não levou o seu filho à lavagem novamente, não levou ele à sujeira antes de dar um banho. O abraçou, deu um banho e levou para dentro de casa. Quando Deus nos perdoa, Ele nos faz isso. Ele nos lava, Ele nos dá vestes novas, faz uma aliança. E é interessante, as vestes novas é o quê? Nos limpa, nos dá uma identidade. Coloca uma aliança, faz um acordo conosco. A partir de agora, nós vamos ter os pensamentos de Deus. E coloca uma sandália. Vamos andar nos caminhos de Deus agora. Então, tem que ter muito consciência, senão a gente vai ficar voltando numa pesquisa, pesquisando, voltando a pegar. Vou fazer um exame, um ótimo exame de consciência, uma revisão de vida. Ok, fiz uma revisão de vida, eu tenho que pegar agora a minha vida, como eu estou vivendo agora, como eu estava vivendo no passado. Qual o testemunho que eu estou dando? Não ficar, a gente vai ficar voltando a pecados antigos, já que Deus perdoou e Ele exige de nós um novo caminho. Pecados esquecidos, pecados já confessados, Deus perdoou. Ele pede de nós agora essa nova postura e esse novo testemunho. Temos que tomar muito cuidado para não transformar a direção espiritual em novas confissões. Às vezes o que vem acontecendo é que teremos que transformar as confissões em novas direções espirituais. E não é esse o papel. Deus nos perdoa e depois de perdoado, Deus não nos lembra. É bom que nós não nos esquecemos, porque sabemos que podemos cair novamente. Deus perdoa e esquece. Agora, é bom que nós não esquecemos.
é bom que esses pecados voltem à nossa mente para podermos sabermos do que nós somos capazes de fazer e assim fugirmos das situações de pecados. E mais ainda, louvar e agradecer a Deus pela sua misericórdia, porque apesar da minha fraqueza, apesar da minha pequenez, apesar da minha inconstância, Deus me perdoa. Então, às vezes, os pecados ele vem voltar sim, porque eu tenho que saber o que eu sou capaz de fazer e quais são as minhas quedas. Deus abençoe, Nossa Senhora proteja e uma ótima quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.